antes de falar dos militares, mas tem a ver com isso, fazer um registro. Será um absurdo se o Jair Bolsonaro desfilar em carro aberto hoje. Nós estamos, desde o dia em que ele foi eleito, sendo diariamente bombardeados das fontes mais variadas com a informação de que há registros de inteligência sobre riscos aqui, riscos acolá. O próprio Gabinete de Segurança Institucional do governo Temer, na figura do general Etchegóin, já 2 vezes, se não mais, veio a público dando entrevista, dizer que havia o risco, que a inteligência militar havia captado essa possibilidade. Então, diante dessa série de riscos anunciados, manipulados politicamente, a bem da verdade, de um presidente que sofreu um atentado político durante a campanha eleitoral, é extremamente responsável com a segurança nacional, com o Brasil, portanto, que ele se exponha. Se houve tudo isso, se chegou até esse ponto, é incoerente que o Jair Bolsonaro, por mais que goste do povo, bote a cara hoje, peito aberto, em desfile de carro. É irresponsável. Responsável com a gente. Sim, foi o que Vera, inclusive, comentou aqui com a gente depois da fala do Gustavo Bebiano. Quer dizer, talvez exista um desejo, né, para isso acontecer, né, mas a realidade aponta para uma conduta no caminho dessa que você está falando pra gente aí, Andreasa. E aquela história, né, Andreasa? Vai que acontece alguma coisa. Pra que correr esse risco, né? Não tem sentido. Se você monta uma estrutura de segurança como essa, inclusive com informes de restrição para o trabalho da imprensa, Vera acabou de falar sobre isso, você precisa ser coerente até o final. Sim. Há limites para a exploração política do risco, né? Então, já passamos por muita barbárie nesse país, nós estamos no Brasil, ninguém garante segurança de ninguém plenamente, Brasília é campo aberto. Então é o seguinte, se tem identificação de inteligência, de riscos contra o presidente, carrinho fechado e vamos tocar o país em frente sem bravata. Certo. Dito isso, Edgar, desculpa essa entrada não, vai nessa. É porque eu estava acompanhando a Vera e como sempre, vibrando com a fala dela. Sobre a questão dos militares, é o seguinte, tenho falado muito sobre isso. Não vejo nenhum problema em um governo ser composto por militares, ainda que em grande volume. Os militares são muito bem informados, ainda são muito bem informados no Brasil, a despeito do histórico de sucateamento das Forças Armadas nos últimos anos, em certo sentido, em função do regime militar, uma espécie de punição ao período militar. Mas mesmo assim, os militares são muito capacitados. No núcleo do governo Bolsonaro, é possível dizer que os mais bem qualificados, os mais capazes, são aqueles de origem militar. Os que têm a melhor visão estratégica, que conhecem mais profundamente o Brasil, por exemplo, o general Mourão, o vice-presidente da República, e, sobretudo, o general Augusto Heleno, que é o principal conselheiro do Jair Bolsonaro, aquele que ele mais escuta e que conhece profundamente o Brasil. E também o seguinte, para além da área militar, que historicamente fica aos cuidados dos militares, a presença desse núcleo militar está muito restrita à área de infraestrutura, né, que é considerada estratégica para o Jair Bolsonaro. Isso é um bom sinal. Existe uma tradição positiva de engenharia militar. O governo Bolsonaro tem um desenho voltado para a infraestrutura, tenho falado muito sobre isso, lembra até o governo João Figueiredo, algumas pastas muito voltadas para a infraestrutura, aos cuidados de militares. Não vejo problema, são militares da reserva, os quartéis estão sossegados, não tem tanque na rua, militar não quer saber de golpe, não quer saber de tomar o poder, é parte de um governo de alguém que é militar, a gente não pode esquecer disso, né? O Jair Bolsonaro é um militar. É normal que ele se cerque daqueles em quem confia. Eu acho, inclusive, o seguinte, a parte em que eu apostaria com maior capacidade de êxito são essa sob o cuidado dos militares. Porque são pessoas técnicas que estão colocadas em posições que vão exigir essa demanda de conhecimento. Como é que você relaciona, Andreasa? Por exemplo, durante a campanha, eu me lembro de as falas do Mourão, que geraram atrito, foram verdadeiros bazucas no pé, digamos assim, para usar termos militares aqui, aí o Bolsonaro tentando apagar um incêndio aqui, outro ali. Em outros momentos também parecia não haver uma adesão imediata, né, da classe militar à candidatura de Bolsonaro. Aí vieram à tona aquela vida pregressa dele nos quartéis, enfim. Como é que você vê essa relação frente à situação que a gente vê hoje, nessa composição dos ministérios e de governo, a essa situação de campanha, a esse momento nebuloso da campanha na relação entre Bolsonaro e os militares?
Tem um componente que me parece estratégico da parte dos militares. Quando o Bolsonaro ascende politicamente, se torna um player real nesse jogo, com reais possibilidades de vitória, os militares percebem que, querendo ou não, eles seriam responsabilizados pelo governo do Jair Bolsonaro. Havia, portanto, duas possibilidades. Uma delas contraproducente, ineficiente, não participar do governo. A outra seria participar, entender um momento importante e ajudar a formação do governo. Eu acho que isso aconteceu aos poucos, os militares entenderam que não havia alternativa, havia inicialmente, e é legítimo e bom que assim fosse, medo de contaminação política dos quartéis, um sinal de que as Forças Armadas não querem mais participar como já participaram no passado de governo, mas diante da evolução e da real possibilidade do Jair Bolsonaro, um militar, me parece que há um entendimento no coração das Forças Armadas de que é importante colaborar como se colabora com qualquer governo, atendendo a demanda do presidente Jair Bolsonaro. No caso do general Mourão, eu acho que há um método na estratégia dele. Ele muito claramente, durante a campanha, e mesmo depois da vitória, nesse período de transição, ficou claro para mim, acho que para muita gente, que não havia uma relação de grande intimidade entre Mourão e Jair Bolsonaro. Em alguns momentos, o Bolsonaro chegou a expressar isso, Edgar, de que ainda estava conhecendo o Mourão, não sabia como ele funcionava. Houve uma composição partidária, foi importante para o Bolsonaro ter um general como vice, do ponto de vista simbólico, e o Mourão, percebendo que não tinha, segundo eu avalio, que não tinha naquela ocasião grande presença, grande alcance, soltou algumas frases de efeito para a imprensa, pensando em ocupar espaço, em se fazer ouvir e em se tornar fonte do jornalismo. Algo que ele muito bem posturou. Hoje em dia, o general Mourão fala com todo mundo, está super disponível, é fácil de ser alcançado e, além de tudo, a gente percebe que isso foi um método dele, aquela radicalização durante a campanha, porque uma vez eleito Jair Bolsonaro, o general Mourão é outra pessoa. Sim, perfeito. É equilibrado, ponderado, claro nas suas colocações, com uma visão estratégica, sempre puxando o carro um pouco quando se coloca muito adiante. O general Mourão é uma personalidade interessante e seria bom, acho que não terá, mas seria bom se tivesse mais espaço político no governo. Ô, André,